Salve, turma boa, deixa eu me enquadrar aqui. Muito bem. Esta é uma aula extra. Por que é uma aula extra? Porque o que aconteceu? Na aula da semana do dia 19, eu bati 47 minutos com mais de, sei lá, 20 e tantos temas. E no dia 18, na terça-feira, eles entregaram no Congresso Nacional, o Poder Executivo, o ministro da Fazenda, né, entregou o chamado arcabouço fiscal. O que é esse nome chamado arcabouço fiscal? Então essa aula é sobre isso, então é uma aula extra. Esse arcabouço fiscal é o seguinte, é a conta de casa, é o que você recebe e o que você gasta. E o governo também é assim, tá? Bom, alguns esclarecimentos. Primeiro esclarecimento muito importante para as provas até que essa coisa seja aprovada, porque eles entregaram no Congresso Nacional e lá será aprovado. Não está valendo nada ainda. Ainda está valendo aquela PEC kamikaze que autorizou o governo a gastar lá na transição, né? E por medidas provisórias que duram 120 dias, quem estuda direito constitucional sabe disso, tal, que o governo quer que aprove, porque senão caduca, né? Bom, a gente não sabe quando isso vai entrar na pauta, que quem põe na pauta é o Arthur Lira, que é o presidente do Congresso. Então isso é uma proposta. Assim que o arcabouço fiscal, ou seja, o que o Brasil pode gastar e o que ele vai receber, estiver pronto, eu venho e digo, olha, agora eles aprovaram. Então, se chegar numa prova e disser assim para você, o Brasil agora terá um novo modelo de gastos públicos, já decidido. Está errado, está errado. Só quando for aprovado pelo Congresso. E aí eu vou vir aqui, por isso tem que ir acompanhando as aulas de atualidades, eu sempre digo isso, tá? Então, estamos no campo da proposta. Isso vai mudar muito, pode saber que vai mudar muito. Então, se aparecer qual é a proposta, né? E aqui eu vou mostrar algumas armadilhas, porque eu não sou economista. Tem algumas coisas técnicas aqui que eu vou deixar para o professor de administração pública, de economia, de contabilidade, que se no edital aparecer, ele explica melhor. Eu vou pegar só as armadilhas de atualidades que podem aparecer, como essa que eu falei, que é proposta, agora em abril. Quando aprovar, eu digo, foi aprovado. Então, estou com muita calma para a gente chegar lá. Então, vamos lá. Bom, esses são os meus endereços. Estou com a mesma camisa, mas mais magro. Os endereços onde tem os livros, eu estou fazendo 11. Podem me cobrar semana que vem que ele estará pronto. Faltam aí, acho que 6 questões para chegar a 100. Porque tem muito concurso explodindo, o pessoal está pedindo e eu vou fazer o livro 11, de 20 de fevereiro a 1º de maio. Tá? E aí já tenho 10 tal, e é só chamar no WhatsApp ou no Hotmart, só que lá é mais caro. Bom, então vamos lá. Arcabouço fiscal. O governo divulga proposta completa. Veja o ponto a ponto, né? Eu peguei isso do G1. Conjunto de regras substituirá o teto de gastos. O objetivo é assegurar gastos considerados prioritários e possibilitar aumento dos investimentos públicos, sem gerar descontrole nas contas públicas. Esta é a ideia. Então, mudar o sistema de arrecadação de impostos, aí, cobrando o imposto do mais rico, ou aquele que não paga imposto, que tem lá alguns privilégios, pagar imposto, ninguém sabe ainda como vai ser, tá? Bom, então esta é a proposta do governo. Então vamos lá. O governo federal entregou na terça-feira a proposta, uma série, o texto atualizado elenca uma série de despesas que não serão enquadrados nos limites das novas regras. Então tem algumas coisas que eles vão poder gastar mais,
Eu já vou mostrar. Isso aí já está dando um pano para manga. O teto de gastos foi aprovado pelo Michel Temer, que dizia o seguinte: se o Brasil arrecadou 3 trilhões, o que ele pode gastar? Os 3 trilhões mais a inflação no ano seguinte. Esse era o teto de gastos. O Brasil sempre fecha a conta devendo 150 bilhões de reais. Tá? A expectativa é controlar as despesas e frear o aumento da dívida. Assim, os juros podem cair. Então, essa é a ideia. Tá? E cumprir as promessas de campanha. O que a gente já sabe? Deixa eu sair daqui. A gente já sabe, as contas públicas perseguirão uma meta de resultado primário. O que é o resultado primário? Saldo que sobrou entre arrecadação e despesa do governo, sem considerar o pagamento dos juros da dívida. Então, nós devemos, pegamos dinheiro emprestado para poder pagar esses 150, que é a taxa Selic, 13,75, e eles não colocam isso no orçamento. Então, arrecada, tal. Então, nos próximos anos, a meta é buscar um superávit, ou seja, ganhar mais dinheiro aí do que gastar, antes do pagamento dos juros da dívida. Esta meta tem um intervalo de um cumprimento, já vou mostrar. Se as contas estiverem dentro da meta, o crescimento de gasto terá um limite de 70% do crescimento das receitas primárias, ou seja, da arrecadação do governo com impostos e transferências. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, na prática, o governo arrecadou 100. Quanto ele pode gastar? 70. Ué, mas ele arrecadou 100 a mais do que o ano passado. Pois é. O que ele vai fazer com o 30? Ele vai guardar. Nós já temos 300 bilhões guardados. Ah, mas por que isso é importante? Ah, porque mostra credibilidade. Então eu não vou gastar tudo que eu arrecadar. Tá vendo? Como está dito aí. Né? Já caso o resultado primário fique abaixo da banda de tolerância da meta, eu só posso gastar 50% do crescimento da receita. Então, se você não arrecadou aquilo que você esperava, você só vai gastar 50% a mais. Então, há também uma banda de crescimento real da despesa, acima da inflação, que vai de 0 a 2,5%. Então, se tem uma inflação, eu posso gastar 70% ou 50% se eu não atingir a meta, e não posso gastar mais do que 2,5% acima da inflação, tá? Então, há um piso anual. Então, um investimento de 70 bilhões. Ótimo. Isso você tem que saber. 70 bilhões. O que passamos a saber o contexto completo? O governo prevê que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, PLDO, contenha chamado anexo de metas fiscais. O anexo deve incluir para o ano e para os 3 anos seguintes metas anuais para o resultado primário, que é aquilo que o governo ganha, para o orçamento fiscal, seguridade e bem como seus intervalos. Não pode gastar mais do que 2,5% da inflação. Tá? Segundo o texto, o anexo de meta deve preencher o impacto dessas metas ao longo dos próximos 10 anos. Daqui a 10 anos, eles vão rever isso aí. Tá? O novo arcabouço diz ainda que para estabelecer critérios será considerado o IPCA de janeiro a junho e as projeções do governo de julho a dezembro. Não se preocupa com isso, que isso aí tem muito a ver com o economês. Tá? Mas são metas para 10 anos. Então, já temos aí que esse novo arcabouço é uma meta para os próximos 10 anos, se for aprovado. Ah, não, só quero 5. Eu vou ter que voltar aqui e dizer que são só 5. O que a proposta diz é para os próximos 10. É muita economia, né? Órgãos e poderes terão um limite individualizado para a despesa primária a partir do ano que vem. Quem? O Poder Executivo, o Supremo, né? Alguns vão ter despesa. Essa aqui você não vai poder gastar mais do que isso aqui. Aí tem a listinha. Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, eles vão definir. Então o Congresso vai definir quanto que cada um pode gastar.
Para o ano que vem, serão equivalentes às verbas determinadas por esse projeto, tá? E algumas despesas não serão individualizadas. Aqui não, aqui ó, você vai poder gastar só isso. Então, o STF vai ter um limite, a Justiça Eleitoral, um limite, tá? Então, aqui está individualizado, tá certo? Está individualizado, aqui já tem a listinha. Então, se aparecer assim, vai poder gastar do jeito que quiser. Não, tem alguns órgãos que não vão poder gastar. O Congresso vai definir quanto é que esses órgãos que estão listados aqui podem gastar. Dá um pause, dá uma lida, mas é isso aí, a gente vai ter que saber só quando o Congresso aprovar quanto é que vai poder gastar. As despesas serão corrigidas por um cálculo de inflação que deve ser mais benéfico para o governo em 2024. O texto do novo arcabouço prevê que os limites das despesas vão crescer pela inflação, acumulada de janeiro a junho. Por quê? Porque de janeiro a junho a inflação é maior, mas a projeção para os meses de julho a dezembro. O novo cálculo leva em conta o ano inteiro de 2023 e não a plena inflação. Bom, não se preocupa com isso, tá? Isso aqui é só um economês que eles estão jogando para poder trabalhar não com a inflação do ano todo, mas dividindo, porque de janeiro a julho é de um jeito e de julho a dezembro é outro, tá? A inflação muda pelas experiências dele. Isso aqui é economês puro, eu coloquei aqui, mas em atualidades duvido que perguntem isso. Tá, aí segundo economistas. Então é muito mais o economês aí, não se preocupa porque não acredito que perguntem isso na prova de atualidades. Aqui sim, ó, algumas despesas não serão enquadradas nos limites estabelecidos para a nova regra fiscal. Aí é que vai ser o problema, né? Geralmente, eu vou resumir, é despesa com saúde e com educação e com investimento aí no meio ambiente e infraestrutura. Então são 4 pontos. Saúde, educação, infraestrutura e meio ambiente não vai ter limite. Se o Congresso aprovar. Esta é a proposta dele. Então pode passar daqueles 70 mil? Pode, porque segundo a proposta, né, não tem limite. Eu mostrei no quadro anterior que havia limite para alguns, como a Justiça Eleitoral, Supremo, tal. Aqui não. Você não vai decorar tudo isso, você vai decorar 4 pontos: saúde, ciência, né, educação e meio ambiente, saneamento básico, que tem a ver com questões sociais. Aí já está aí previsto para poder, porque ele mesmo fez lá aquela ideia de aumentar o Bolsa Família, né? Dando 150 a mais. O presidente em exercício precisa justificar ao Congresso caso descumpra as metas. Um novo arcabouço prevê que o presidente precisará encaminhar uma mensagem ao Congresso caso não cumpra as metas das contas públicas, para não sofrer impeachment. Na mensagem, o chefe federal tem que explicar as razões por descumprimento e as medidas que serão adotadas para a correção. Então, vai ter que se explicar. Caso as estimativas da Receita descumpram a meta nos resultados trimestrais, os poderes poderão adotar algumas medidas, são elas: limitação nos 30 dias. Não está cumprindo? Então, nós vamos limitar os gastos. Cronograma de despesa primária. Então, se todo esse arcabouço de como ele vai arrecadar, por exemplo, não tinha aquela ideia de taxar os joguinhos eletrônicos de futebol para arrecadar 5 bi? Não tem outras ideias de pegar, desonerar, enfim, outras coisas, tal? Enfim,
não conseguiu aprovar isso aí, não cumpriu a meta. Então, sinto muito, o Congresso vai lá e vai falar, pode parar de gastar. Presidente, venha aqui se explicar. Então, é uma tentativa deles mostrarem para o Congresso Nacional e para o mercado que eles estão querendo ser transparentes, né, com o dinheiro público. Então, por isso eles colocaram essa coisa. Ó, tudo bem, se a gente está otimista, a gente quer arrecadar mais, a gente quer acabar com a sonegação fiscal, a gente quer taxar quem não é taxado, a gente quer corrigir o rico que paga menos. O rico não paga IPVA de jatinho e de lancha, o pobre paga do Fusquinha. Vamos corrigir isso aí. Vai dar uns 150 bi que eu preciso, aí eu consigo. Não, vou gastar tudo? Não, 70 bi. Mas eu posso gastar mais em educação, tal. Certo? O resto vai para a reserva. Acho que eu consigo ficar. O Banco Central precisa apresentar ao Congresso uma avaliação sobre o cumprimento dos objetivos? Sim, incluiu o Banco Central. Também vai ter que dar o seu aval. Não é só o Congresso. O Banco Central, que é independente, também vai fazer as contas. Dizer, olha, eu que controlo todas as contas do governo, eu vou fazer meu balanço. Em outras palavras, está envolvendo todo mundo, tá? O excedente da arrecadação, que poderá ser usado para investimento, será limitado até o ano 2028. O projeto também prevê que o excedente de arrecadação que poderá ser usado para investimentos ficará limitado a 25 bilhões de 2025 a 2028. O valor também será corrigido pela inflação, tá? Então, o máximo que vai poder gastar é 25 bi, aí se não arrecadar o necessário, tá? É tudo dando um sinal aí de que o governo quer ser transparente. Isso é daqui. Qual o objetivo com essas novas regras? O centro da proposta é manter o resultado primário positivo. O que é isso? Arrecadar mais do que gastar. E dentro de uma meta para os próximos anos. Atualmente, a meta de resultado é um valor exato. E uma das mudanças propostas pelo arcabouço é que haja um intervalo de resultados possíveis. Quando o governo estiver dentro da meta, o crescimento máximo dos gastos está limitado a 70% do crescimento da receita apurada no ano anterior. Então, guarda isso, tá? É o que eles estão chamando de banda, né? O que é a banda? Banda é esse limite. Arrecadou mais, só vou poder gastar até aqui. Então, isso é que é importante você saber. Não, arrecadou 100, só posso gastar 70. O que eu vou fazer com os 30? Guarda para pagar a dívida, né? Os juros da dívida, para poder os juros cair e o país ficar com mais respeito. Esta é a proposta. Aqui também é muito economês. Caso o resultado primário fique acima do teto, o excedente para investimentos, olha, aquilo que eu já falei, entre 0,6 e 2,5. Caso o Brasil tenha dificuldade de compor as receitas, não poderão ser inferior a 0,6. Já em bons anos, conseguir aumentar a arrecadação, não pode ultrapassar 2,5. Mesmo que o Brasil arrecade bem, vá muito bem, a economia cresça, o Brasil vai ter que guardar dinheiro. Na prática, Cetevaro, funciona como um novo teto de gastos? Sim, porque está criando aí uma espécie de limite da gastança, mas está dando tentativas aí, vai mostrar na prática quais são as tentativas de onde vai sair esse dinheiro, né? O que o governo espera alcançar? Caso o novo arcabouço seja aprovado, implementado, como eu falei, zerar o déficit, ou seja, em 2025, 2024, não, eu igualo, gastei 150, arrecadei 150, ótimo, o mercado vê bem.
Cresci 0,5% em 2025, vou guardar esse meio. Cresci 1%, vou guardar parte desse 1%, que é 70%, né? E aí o Brasil não fica se endividando. Se endividando como? Com a taxa Selic de 13,75. Eu sei que é economês, mas eu estou querendo mostrar, principalmente, essa ideia de que é uma proposta, de que é 70 bilhões, de que pode mudar, que existe uma banda, que não foi aprovado ainda, né, que tem esse prazo aqui, isso é muito importante, que é aos poucos, que tem 10 anos, que são coisas que a atualidade pode impedir. Agora, coisas muito específicas vai estar, se aparecer, né? Lá, um ponto, a proposta prevê que a despesa com a saúde cresça a 15% da receita e da educação 18%. Ou seja, um crescimento real acima da inflação, como eu falei lá atrás. Quando começa a valer? Pois é, por isso que eu entrei aqui. O novo arcabouço assim que for aprovado pelo Congresso Nacional, como um projeto de lei complementar. Proposta desse tipo precisa de maioria absoluta, 257 votos. Então não é uma PEC. A PEC precisa de 3/5 aprovado, quem sabe constitucional, nas duas casas em 2 votações. Então eles fizeram um projeto de lei complementar, não PEC. Então pode ser uma pegadinha? Pode. Esse novo arcabouço não é uma PEC. O teto de gastos ele é um projeto de lei complementar, então ele está abaixo da Constituição, tá? Por isso que ele pode ser modificado, né? Tudo bem, pode modificar a Constituição, mas precisa de 3/5 aprovado nas duas casas em 2 votações. Então, não é uma PEC, tá? É isso que eu consigo aqui trazer para vocês sobre esse arcabouço fiscal em 20 e poucos minutos, tá? Proposta. Quando for aprovado, eu digo, olha, é assim que vai ficar a Casa Brasil agora. Casa que eu digo Brasil é o seguinte, quanto eu arrecado, quanto eu posso gastar. Guardo algumas coisas. Guardo as coisas que vão ter limites, guarda que vai poder gastar mais com saúde, com educação, meio ambiente, ciência, guarda que se arrecadar 100 só vai poder gastar 70, guarda que de 0,6 e 2,5, vamos ver se vai ser isso que vai ser aprovado, guarda que não é uma PEC, que é isso que eles podem perguntar aí para você na prova de atualidades. Aquelas coisas do economês mais específico, o professor de administração pública te ensina. Eu sou de atualidades, tá? Então, se eu incluo esses minutos todos na aula, ia ficar muito grande aquela aula. Então, essa é uma aula especial, tentando colocar aquelas informações mais básicas, para você não cair em nenhuma armadilha na prova de atualidades. Eles não vão aprofundar o economês na prova de atualidades, tá? Que está aí até nos slides. Eu coloquei nos slides, né? Mas eu já estou te falando, algumas coisas não pode gastar muito, outras pode, tá? É uma proposta. Arrecadou 100 a mais, 70. Bom, como vai fazer isso? Vai ter que detalhar ainda mais, tá? Bom, esses são os livros de atualidades a partir do segundo semestre de 2022, o volume 7 trata de julho a setembro, o volume 8 de setembro a temas, né, nacionais e internacionais, todos comentados inéditos, eu que crio, porque não tem questão de atualidades, de setembro a dezembro. O 9, finalzinho de dezembro, até ali o dia 3 de fevereiro, e o último que eu fiz de fevereiro, que é o 10, não está com o volume 10 ali, mas é o 10, 20 de fevereiro a 3 de abril. Estou terminando o 11. Como é que eu faço?
Tem arcabouço lá? Tem algumas coisas. Entre em contato comigo por esses e-mails aí, por esses endereços, segue a gente no Instagram. Eu sei muito bem que eu não expliquei o economês, porque eu não sou economista, mas eu sei que eu alertei vocês para vocês não caírem em pegadinhas desse novo arcabouço, que essa palavra, o que é isso? É o que o governo pode gastar. Tá? E eles querem gastar mais, porque eles fizeram propostas de campanha para aumentar os gastos. E aí eu tive que fazer uma aula especial só sobre isso, sem me preocupar com economês. Não estou nem um pouco preocupado. Isso aí é da outra disciplina, administração pública, economia, quando isso for cair no seu concurso. Se eles pedirem. Quando aprovarem esse orçamento, o Diogo volta aqui e fala, agora é assim. Aí também faço uma aula extra para você. Tá bom? Esses aqui são os endereços do Vencendo Concursos, para quem ainda não assinou o Premium, para quem não conhece o Vencendo Concurso, está vendo essa aula de graça no YouTube e tal. Eu sugiro que você mande o WhatsApp para o coordenador Cristiano, que me autorizou a fazer essa aula especial, né, que eu sei, mas eu não manjo de economia. Eu vou mostrar onde é que tem pegadinha ali, tá? E dá o pause, leia com calma, tal, e entenda o que significa arcabouço fiscal, né? Que é nada mais do que as contas nossas aí. Esses são os endereços do Vencendo. E aí embaixo tem os links, tá? Para você, e se você entrar na plataforma, você vai ter como conversar pelo WhatsApp, muito concurso abrindo, né? Muito. O governo federal já anunciou que vai abrir muito. E os detalhes mais profundos desse arcabouço é para quem vai prestar Tribunal de Contas, Ministério da Fazenda, não é. Essas pegadinhas que eu já te mostrei, que não é PEC, que é só 70 bilhões, onde é que pode gastar mais, onde é que não pode, isso é que eles vão perguntar, tá? Em atualidades. Não vão aprofundar, fica tranquilo, tá? Muito obrigado aí, um forte abraço e já vem a aula da quarta-feira, que aí é por temas variados. Esse é só sobre esse arcabouço, que a gente não gosta muito de economia, né? Eu também tenho dificuldade, porque eles ficam criando bandas, metas, intervalos, né? Mas mostra que o presidente vai ter que se apresentar, o Banco Central vai ter que se apresentar, se gastar demais, o Congresso pode mandar parar de gastar, né? Então, tudo isso aí é para tentar dar mais transparência. Vamos ver se na prática funciona e a gente consegue zerar as nossas despesas, como a casa da gente, né? Não ficar pegando dinheiro emprestado. Um forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau, muito obrigado por sua atenção aí e carinho.